Em todo mangá que se preze, quem tem a capacidade de manipular o tempo sempre tem um poder absurdo em comparação com a lore do seu universo. E o caso de Lucius Zogratis em Black Clover não é algo diferente. Com um poder que vai além da nossa expectativa, o grande vilão de Black Clover parece ter uma puta carta na manga! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, hoje a gente vai discutir sobre a natureza da magia do tempo em Black Clover, né? Ontem eu tava discutindo ali com o Morse, tava conversando com o Morse lá no servidor do Discord. Se você ainda não participa, você perde muitas discussões que está rolando sobre a comunidade Black Clover e outros animes e mangás. O link está na descrição desse vídeo. E aí o Morse fez eu pensar numa questão bem importante sobre a natureza da magia do tempo. E aqui a gente vai discutir logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque esse assunto é algo muito interessante. Bom, vamos lá, né? Desde que o mangá de Black Clover entrou em hiato, nós estamos discutindo como a magia do tempo esteve funcionando ali na saga em Spade, né? Em vários momentos do mangá, desde ali do capítulo 275, 276, na qual a gente observa o primeiro relato do grande relógio da nação, da capital de Spade, a gente já observou que tinha um foco bem grande sobre esse relógio e o Tabata não estava fazendo isso à toa. O Tabata estava demarcando esse relógio de uma forma proposital. Porque, de alguma forma, os magos tiveram o tempo voltando durante a luta contra o Lucifero e eles não foram afetados, né? Ou seja, o tempo estava voltando ali no relógio, o tempo na qual a gente está preso, o tempo Cronos, estava voltando ali no relógio e os magos não estavam sendo afetados. E por algum motivo que não foi explicado ainda no mangá, o próprio relógio estava voltando no tempo e a gente não sabe o porquê disso. E isso implica que a magia do tempo estava funcionando lá de algum jeito que nós ainda não sabemos como. A magia do tempo estava funcionando em Spade enquanto Julius ou Julinhos estava em Clover e de algum jeito essa magia estava sendo manifestada naquele lugar. Como nós podemos observar ali no mangá de Black Clover, a magia do tempo ela tem 4 características básicas que deixa ela extremamente apelona. Ela consegue acelerar o tempo, ela consegue pausar o tempo, ela consegue voltar no tempo e ela consegue desacelerar o tempo. Todas essas características foram vistas durante o mangá de Black Clover, na qual o Julius pôde usar a sua magia pra gente observar pontos bem cruciais sobre a manifestação da magia do tempo durante toda essa forma que o mangá de Black Clover construiu. A gente viu cenas durante o mangá em que Julius parou o tempo várias vezes. E até mesmo teorizamos que ele seja capaz de desacelerar o tempo através da manifestação do poder da Sylph pela primeira vez lá na saga da Dungeon, na qual o Yuno encontra a Sylph e o Asta encontra a sua segunda espada. E só lembrando que quem conduziu os dois para aquela Dungeon foi o próprio Julius. Julius também foi capaz de voltar o tempo quando usa sua magia de reversão do tempo para curar as pessoas. Então, temos características muito importantes sobre o personagem para que possamos observar que era uma magia, que é uma magia extremamente apelona. Mas todas as magias, todas as formas de magias são anuladas pela antimagia. E a pergunta que fica é: por que a magia do tempo não está sendo apagada? O que nos leva a acreditar naquilo que foi feito em Spade foi algo muito surreal. O tempo verdadeiro voltou, ou seja, Lucius é capaz até mesmo de modificar a estrutura do que nós conhecemos sobre passado, presente e futuro.
A gente sabe que o nosso tempo é porque a Terra ela gira em torno dela mesma e gira também em direção ao Sol, em torno ali do Sol. E é por isso que nós temos essa passagem do tempo. A gravidade faz com que o tempo passe mais rápido ou mais devagar, de acordo com aquilo ou com o campo gravitacional na qual nós estamos presos. E o próprio Julius tem a capacidade de modificar toda essa estrutura através ali da sua magia. E se ele é capaz de fazer isso, é claro que isso pode ligar ou conectar ali ao ponto fraco do Asta, já que seu modo de assimilação dura apenas 5 minutos. E nós temos um poder que é completamente dependente do tempo. O Lucius, ele pode simplesmente avançar o tempo para que o Prota perca a capacidade de utilizar a antimagia. Isso já é algo que nós estamos discutindo há algum tempo por aqui, e na qual provavelmente já estava tudo certo. Já acreditávamos realmente de que o Lucius poderia estar utilizando essa forma. O que levou eu a acreditar que fosse uma magia verdadeira. Já que como se trata de manipulação do tempo verdadeiro, o Asta não poderia interferir com isso através da sua antimagia, já que com a explicação do Gaja, um elemento verdadeiro não pode ser apagado pela antimagia. Mas ontem lá no Discord a gente começou a conversar, eu e o Morse fomos discutir sobre essa verdadeira natureza sobre a magia do tempo. De acordo ali com a enciclopédia de Black Clover, o Morse, que entende mais do que todo mundo que eu já conheci sobre Black Clover, ele deu um ponto ali de vista muito interessante sobre a magia do tempo. E se a magia ali do Lucius não for uma magia verdadeira, se a capacidade dele manipular o tempo real, o tempo na qual nossos corpos estão presos, não seja uma magia verdadeira, mas sim uma magia dimensional. Olha só, mais uma vez a gente tem ali uma conexão com uma magia dimensional e para o Lucius essa ligação pode fazer um puta sentido. O Gaja explica para nós que para usar uma magia verdadeira em Heart é necessário criar o elemento. Ou seja, no caso do Gaja, ele manipula os elétrons através da sua magia e assim ele cria um raio de verdade. Ele manipula ali os nêutrons e os elétrons da atmosfera para conseguir criar um raio de verdade. Esse raio de verdade não pode ser anulado pela antimagia. Nesse caso, o Gaja, ele consegue criar os elementos da natureza para que a magia verdadeira seja criada. Por isso que o Asta não pode anular esse poder, porque é um raio de verdade. Mas como que o tempo pode ser uma magia verdadeira, sendo que o tempo sempre existe? Você não pode simplesmente criar o tempo, ele simplesmente existe. Diferente da magia do raio, que você pode criar um raio, e daí vem o nome da magia verdadeira, de você conseguir manifestar esse poder da natureza através da sua manipulação no meio dela para criar um raio verdadeiro. No caso do tempo, você não tem como criar um tempo verdadeiro, você não tem como criar o tempo. Então, se o tempo, a gravidade e o espaço não podem ser criados porque eles já existem, existe apenas uma forma, existe apenas realmente algo que possa fazer com que eles sejam invencíveis através ali do embate contra a antimagia. Eles funcionarem em outra dimensão. Da mesma forma como a magia dos sonhos da Dorothy age em uma nova dimensão, em uma outra dimensão, e não pode ser anulada pelo Asta pelo lado de fora, a magia do tempo também funciona dessa forma. Assim, a antimagia não poderia alcançar o tempo, porque ela funciona em uma dimensão na qual a antimagia não pode lhe alcançar. E isso explicaria também como que o relógio Spade esteve voltando durante toda essa direção da saga, por causa de que, estando numa dimensão acima de todos, o Lucius pode estar em qualquer lugar afetando o tempo que ele quiser. Como o Morse disse lá no Discord, a magia do tempo agindo em outra dimensão se torna ainda mais perigosa, já que ela afeta as pessoas por tabela.
Então, se a magia do tempo interagir somente com a dimensão tempo e não com as outras, Lucius pode matar ou anular o Asta independente dele estar no modo assimilação ou não. E é por isso que também que ele esteve atrás do coração do Lucífero, já que a gravidade pode afetar as outras dimensões, pelo lado de fora também, como o próprio Lucífero fez em sua batalha contra Dorothy, quando ele puxou ela para fora ali do mundo do glamour. Mas existe uma magia que pode dar conta disso, que é a magia da escuridão. Como visto ali na novel da Ordem dos Cavaleiros, Yami consegue cortar a magia do tempo do Julius, da mesma forma como ele cortou a dimensão da Dorothy na batalha entre os capitães no anime. Se não me engano é no episódio 150, o que pode até mesmo criar mais evidências de que a magia do tempo funcione em uma dimensão alternativa. As coisas vão ficar bem interessantes da forma como Tabata pode explicar esse poder em relação ao tempo, que promete criar um caos ainda maior nessa última parte do mangá de Black Clover.